A evoluciologia precisa do não e precisa do sim. Tem a hora de usar tanto uma coisa quanto outra. Tem a hora que você esnoba e tem a hora que você ajuda. Então, vamos entender. A evolução é mais de sim. A evolução é mais de assistência e não de esnobação. Está claro isso? Ó, se vocês não entenderem depois, pergunte, que nós vamos clarear mais a coisa. Isso tem que ter lógica, racionalidade, vocês ponderam. Vamos refletir sobre o assunto, que isso é seríssimo. Nós estamos falando aqui de evolução. Uma outra coisa, é muito importante a gente eliminar, pouco a pouco, os assédios para evitar as interprisões. E isso se faz através da vontade, que é a voliciologia, o estudo da vontade, a intenção, que é a intencionologia, que é o estudo da intencionalidade, e o discernimento, que é o estudo do autodiscernimento, que é a discernimentologia. De modo que, vamos lembrar, para alcançarmos a condição do Homo sapiens despertos, que é 50% do serenão, nós temos que usar todas essas técnicas que eu estou acabando de falar para vocês. Isso tudo tem aí nesse paper sobre a autossuficiência. Agora, outras coisas que eu quero fazer aqui, considerações sobre o assunto. Nessa autossuficiência, logo na outra página, que é a 186, eu falo sobre as atitudes. Tem a primeira atitude, que é a acidentologia, que é muito sério isso aqui. Então, veja, é uma longa série de ações que você pode executar sem se importar com a opinião pública ou a apreciação heterocrítica das pessoas ao seu derredor. Então, são atitudes técnicas evoluídas que nós estamos falando. Acidentologia. Impor sem chamar atenção, solução de continuidade de imediato, a reação em cadeia dos acidentes de percurso externo, mantido por outra, tentando envolver outro solo pensante. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sempre usei a técnica dos 15 minutos, por exemplo, para ficar bem prático, para vocês entenderem. Eu trato com alguma pessoa aqui para encontrar lá na Avenida Juscelino Kubitschek, número 420. Então, eu estou lá na esquina esperando a pessoa. E eu falo com ela antes, assim, ó, só espero 15 minutos. Depois de 15 minutos eu vou tomar conta da minha vida. Não posso esperar mais. Isso é o não. É o que eu estava falando, do ônus do não. É uma atitude antipática. É quase que uma esnobação já feita adredemente, antes da hora, planejada. E é. Vamos entender. Por quê? Com isso nós estamos ajudando não só a nós estamos ajudando a pessoa. Para ela se ordenar, ela se disciplinar, ela ter organização e ela fugir dos acidentes de percurso. São os acidentes de percursos que estabelecem e enraizam os processos de assédio. São os assédios que fazem as interprisões do grupo kármico. Então, se você, numa reação em cadeia, naquela corrente cheia de elo, dos acidentes de percurso, você corta um elo que bateu em você, você vai fazer as pessoas que estão entrando nessa pensarem, você vai dar um exemplo positivo para elas. Então veja, olha o detalhismo, como é que é importante, o detalhismo da pontualidade, da auto-organização, da disciplina pessoal, de modo que vamos entender a acidentologia, o estudo dos acidentes, principalmente os acidentes de percurso com base parapsíquica de assédio. Então, quer entender o que é evoluciólogo, tem que dar um contra no problema do assédio que vem vindo em cascata em cima de você. Opa, para, aqui não. Então vamos entender, isso se faz pelas pequenas atitudes, são as posturas do dia a dia. Veja só, outra coisa, eu nunca tive problema, vergonha ou vexame de falar que eu sou assim. Eu sempre me expus desse jeito. Eu era garoto, já falava isso, ó, eu trato com você, só espero 15 minutos, mais do que isso não. Pensem bem, se alguém quiser bancar o advogado do diabo, o advogado de defesa, o promotor, ou seja o que for, nesse assunto, pense, depois nós vamos debater essa situação. A pessoa, se ela quer se organizar, ela tem que ajudar a organização em torno. Senão, como é que é? De modo que a acidentologia, estou falando esse aqui porque é importante. Um outro, amparador.
Em meio às várias consciências, entrar em contato direto com o amparador extrafísico sem se expor intrafisicamente. Você pode fazer isso. Eu faço essas coisas todas que eu estou falando aqui. Eu entro em contato sem ninguém perceber o que eu estou fazendo, faço assistência sem ninguém ver o que é, exteriorizo energia sem o povo perceber. A vida é assim. Assim, executar a assimilação simpática assistencial com as energias conscienciais, sem a pessoa assistida perceber. Ela não nota. Acessar com eficácia a central extrafísica de energia em silêncio e discrição. Promover o autoencapsulamento defensivo energético discretamente, sem ser percebido. Tudo isso eu já faço há muitos anos na minha vida. Qualquer um de nós pode fazer. O processo é de deliberação, de decisão, de determinação. Se você quer, qualquer coisa que você queira, se ela é positiva, então, você consegue, se alcança. O problema é insistir. Então, eu vou pedir a vocês para examinar bem essas atitudes com calma. Eu li aqui apenas assim por cima e falei algum comentário de 5 delas. Elas são 13 ao todo. Uma outra coisa é a minimização. Está na página 187, logo em seguida. A minimização, o que é que seria? Aqui não está falando, mas existe uma palavra que é a síntese disso. O nome é desdramatização. Tem certas coisas na vida que nós temos que desdramatizar. Diminuir a novela mexicana que chega até nós e colocar a coisa na sua realidade mínima, sem excesso e qualquer tolice que envolva, principalmente sentimentaloide, piegas, ridícula, que aquilo venha nos pegar. Vamos dar o contra nisso. Evoluir é com seriedade, é com boa articulação consciencial. Então, na minimização eu falo o seguinte, aqui ó, as consciências libertárias autossuficientes, com expressivas autossuperações evolutivas, capazes de atuar e evoluir acima da média do grupo karma, elas vivem acentuada, quer dizer, bem profunda, abrangente, minimização da importância de determinadas realidades. Por exemplo, opinião pública. É uma beleza a opinião pública, mas o que é opinião pública? Alguém aí já foi apresentado para a opinião pública? Ela existe? Consistente? Tudo é processo da cabeça do povão. São coisas que se faz pela mídia, ela existe. Por exemplo, olha só como é que o Lula foi eleito base disso. Olha o que é que está fazendo com o governo dele. Tudo é opinião pública. Vai ter eleição esse ano de novo. Olha a opinião pública. Até um certo ponto ela existe. Esses processos, por exemplo, pesquisa de opinião pública. Quanta sujeira não tem atrás disso. Então vamos entender. Opinião pública. Desdramatize a opinião pública. Não dê tanto valor para isso. Que tal a teca da banana para a opinião pública? A maioria das minhas coisas, se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui com vocês. Nem vocês estariam comigo. Eu esnobejo a opinião pública de tudo quanto é coisa. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Há muitos anos eu era rapazinho e estava vivendo com juventude. A juventude precisa de gastar as energias. As energias são gastas com muita atividade. Hoje em dia tem até ficar com, etc., tal processo sexual. Naquela ocasião isso era muito mais difícil. Mas tem o processo de esporte, você fazer muita, dançar, ir num clube, participar das festividades ou das coisas todas que tem. Tudo aquilo que envolve o jovem, que precisa de gastar energia. Agora, eu sempre vivendo, lendo muito, anotando, fazendo biblioteca, o diabo a quatro, os meus amigos, então, sempre me acusavam que eu não estava participando das coisas. Então, aquilo ficava meio chato. Agora, um dia, então, eles fizeram uma pressão em cima de mim, queriam que eu estabelecesse um horário para ir ao clube. Não precisava de ir todos os dias, praticamente, como eles iam. O clube que nós tínhamos lá, era o Uberaba Tênis Clube, era um quarteirão inteiro o clube. Tudo quanto é quadra de esporte, de coisa, de dança, praticamente todo dia tinha alguma coisa nesse sentido lá. Fora a piscina. A piscina eu cheguei até a frequentar porque era obrigado pelas aulas de educação física que tinha natação.
Então lá eles ensinavam crawl, vários tipos de natação, era justamente no clube, tinha um horário certo, etc. Tinha até piscina olímpica, o diabo. Agora, um dia então,